Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de número 5 aqui do Desafio do Buy and Hold. Sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, pós-feriado, nada melhor do que uma live sobre preço importa ou não importa, o grande dilema do mercado, as grandes discussões. E, bom, eu já vou começar porque a live de hoje vai ser porrada. Eu prometo pra vocês que você vai sair dessa live aqui, desse conteúdo, com a cabeça explodindo de informações. Tô olhando aqui para baixo porque o roteiro da live tá aqui no meu iPad, também tô com uma parte do roteiro aqui no computador, tô com as imagens que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Beleza? Então vamos direto ao ponto enquanto a galera do fundão chega. Boa noite, Eduardo, Joana, Diogo, Fernando, Rafael, André Ferraz, boa noite a todos. Danilo tá por aí também, muito boa noite. Ander. E, bom, pessoal, vamos embora aqui pro tópico da nossa live. Essa live daqui, e para quem não sabe, enquanto a galera do fundão não chega, uma introdução, o que é esse evento aqui? Esse evento aqui é uma série de lives onde eu trago para vocês os principais ensinamentos que eu tive dos grandes investidores de sucesso no longo prazo que eu tive a oportunidade de estudar nos meus últimos 15 anos investindo na bolsa. Então, a live de hoje a gente vai tratar sobre o Eugene Fama. Eugene Fama, que é uma das maiores referências na parte acadêmica de estudos de eficiência de mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas basicamente a ideia é trazer um grande nome nessa sequência de lives. Então a gente já teve Robert Shiller, a gente já teve David Swensen, a gente ainda vai ter Peter Lynch, Warren Buffett, Charlie Munger, Philip Fisher. Então, se você quer acessar esse conteúdo, as lives, por enquanto, as passadas, elas estão ficando no meu feed. Mas se você quiser, e se você tiver interesse em receber a gravação desse conteúdo ao final desse desafio de 7 dias, você clica aqui depois no meu perfil, vai lá no link da descrição e você se inscreve na lista de espera do meu curso do Dollar Masters. Inclusive, a gente vai abrir as inscrições para o Dollar Masters na próxima quinta-feira, quando encerrar essa sequência de aulas aqui, beleza? Então, o que a gente vai ver nessa aula? E qual foi a frase do Eugene Fama que inspirou o conteúdo de hoje? A maneira mais fácil de se tornar rico é investir em um mercado de ações eficiente e esperar pacientemente. Então, basicamente, é isso que a gente vai abordar aqui hoje. Então, sobre o que a gente vai tratar? O que é a hipótese dos mercados eficientes e se preço importa ou não importa? Vamos entender de onde vem essa afirmação, analisar os estudos feitos pelo Eugene Fama durante toda a sua carreira, entender as conclusões e como que isso interfere na sua vida como investidor. E entender também que preço importa ou preço não importa não é um achismo, não é uma afirmação que vem do acaso. É simplesmente uma afirmação que vem das conclusões acadêmicas de estudos de eficiência do mercado. Olha lá, o Fernando já mandou um comentário burro. Importa sim, falei isso para quem comprou Magalu lá no topo, kkk. Inclusive, a gente vai terminar essa live desbancando os piores argumentos sobre preço não importa. E esse é um dos piores argumentos que existe. Então, Fernando, fica com a gente aqui na live que eu tenho certeza que você vai entender um pouco mais de onde vem essa afirmação. As pessoas normalmente não entendem de uma forma muito profunda essa afirmação de que preço não importa. E para quem é novo por aqui, a gente está falando sobre o preço de compra de uma ação. Se uma ação está R$10, R$20, R$30, por que você não deveria se importar em onde estão as cotações de uma determinada empresa quando a gente investe para o longo prazo, beleza? Então, vamos entrar aqui no nosso primeiro tópico aqui da introdução, que é contextualizar a importância de investir em um mercado de ações eficiente e ter paciência, né? A grande discussão da eficiência do mercado ou não é o preço das ações reflete ou não o valor justo delas em cada um dos momentos, né? Essa é a grande discussão que existe academicamente sobre o mercado de capitais. Isso é feito de uma forma muito extensa desde o começo dos anos, desde 1900 praticamente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas a grande discussão é essa. O valor de mercado de uma empresa nada mais é do que a cotação da sua ação multiplicado pela quantidade de ações que ela já emitiu, você chega no valor de mercado de uma empresa. E o que define o valor de mercado, portanto, como a quantidade de ações não oscila de uma forma muito relevante ao longo dos dias, é basicamente a cotação das ações, né? Então, o mercado ele consegue incorporar de forma rápida essas informações na cotação, ou seja, o mercado consegue precificar corretamente as ações na maior parte do tempo ou não. Sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, porque isso vai levar à conclusão de que se você deveria se importar ou não com o preço das ações, tá? E
A hipótese dos mercados eficientes, basicamente, ela sugere que o preço dos ativos refletem todas as informações relevantes. E aqui fica a minha dica para você ler esse livro daqui. É um livro muito bom, não é um livro do Eugene Fama, é um livro do Andrew Lo, Mercados Adaptáveis. Ele trata de uma forma muito séria a eficiência de mercado. Ele dá vários exemplos, né? Um exemplo que é muito interessante, que teve uma dessas missões da NASA, não lembro exatamente qual que foi, que eles fizeram uma missão e a espaçonave, né? Não era uma espaçonave, era uma missão, eu não lembro se era exatamente para colocar um satélite ou se era para levar alguém para a estação espacial. O fato é que o foguete explodiu, certo? O foguete explodiu e eles demoraram... Eu tô com calor, vou aumentar a hora aqui. E eles, na época, foram fazer uma diligência para ver qual que era o componente que causou aquele desastre, para trocar aquele componente, parar de usar e tudo mais. E a NASA demorou 6 meses para descobrir, com a perícia, qual que tinha sido a empresa, qual que era o componente, qual que era a empresa que vendia aquele componente, para poder trocar o componente, muitas vezes trocar a empresa, né? Então eles demoraram 6 meses para conseguir fazer isso. Só que olha que curioso, quando eles descobriram qual foi a empresa, e essas empresas que fazem os componentes, elas são listadas na bolsa, um dia depois do acidente, o mercado de capitais já tinha precificado no valor da ação daquela empresa que ela era a culpada. Ou seja, o mercado de capitais ele foi mais eficiente em descobrir, de uma forma mais rápida, qual que era a empresa culpada pelo desastre do que a própria perícia da NASA, porque a perícia demorou 6 meses para acontecer. Então, nesse livro aqui, ele traz várias evidências nesse sentido, evidências empíricas, e ele trata em profundidade esse assunto. O Andrew Lo é um cara que nem defende 100% a hipótese dos mercados eficientes, tá? A hipótese dele, que ele chama de mercados adaptáveis, é algo no meio do caminho, né? Ele vai explicando que o mercado tende a ir evoluindo e ficando cada vez mais eficiente, e ele vem trazendo vários exemplos, tá? O Augusto deixou aqui 2 dúvidas, eu vou deixar as dúvidas para o final, beleza? Quem quiser printar, a hora do print é agora, ó. Mercados adaptáveis, já dá o print aí. Vale muito a pena, esse aqui deveria ser um dos primeiros livros que você deveria ler se você investe em ações, tá? E ao longo do tempo, né, a gente teve o Five Factor Model do Eugene Fama. Então existe uma forma de investir hoje onde você consegue replicar o modelo do Eugene Fama de uma forma simples, prática, sem mistério. E é uma forma que você possivelmente vai bater de longe o mercado, a média do mercado, sem fazer nenhum esforço e sem incremento de risco adicional. A gente vai falar sobre isso no final da live, tá? No final da conclusão. Então, o Eugene Fama, para quem não conhece, ele é um economista, ele nasceu em 1939 em Boston, Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Ele se formou em economia pela Tufts University e concluiu seu PhD pela Universidade de Chicago. E o Eugene Fama ele é professor de finanças até hoje na Universidade de Chicago, onde ele dá aula há décadas e fez quase todas as suas pesquisas. Então, alguns destaques, né? O Eugene Fama ele vem estudando sobre eficiência de mercado desde a década de 60. Então eu vou falar os papers mais famosos, mas foram mais ou menos uns 40 papers diferentes. Mas a gente tem o Behavior of Stock Market Prices, de 1965. Então também é uma leitura adicional para quem quiser estender o estudo além dessa live. Tem o Efficient Capital Markets, A Review of Theory and Empirical Work, de 1970. O Three Factor Model, modelo de 3 fatores, que foi criado em 1992, tanto por ele quanto pelo Kenneth Friend. E a gente teve o Five Factor Model, do ano de 2015, que basicamente esses 2 últimos estudos eles são muito interessantes porque ele mostra fatores que fizeram as ações performarem bem no longo prazo. Fizeram um estudo extenso e eles chegaram em 5 fatores, 5 características que fazem empresas performarem melhor no longo prazo. Se você quiser saber quais são essas 5 e como fazer para ter uma carteira que tenha empresas que tenham essa característica, fica aqui até o final da live porque a gente vai falar sobre isso no final. E ele ganhou o Prêmio Nobel em 2013 por todos esses estudos que ele fez sobre a precificação dos ativos e eficiência de mercado. Vou deixar aqui algumas recomendações, tá? De conteúdos complementares a essa live. A gente tem então já dá o print aí, a gente tem essa entrevista com o Eugene Fama lá no YouTube, Are Markets Efficient? Uma entrevista bem legal, muito boa, que aprofunda um pouco mais esse tema. Então já dá o print aí. Esqueci de dar play aqui no meu relógio para ficar vendo quanto tempo de live a gente tem. Uma outra entrevista muito legal, In Pursuit of the Perfect Portfolio, Eugene Fama. Então, o Andrew Lo, que é o autor desse livro, que é o cara que está aí na direita,
ele fez uma série de entrevistas com várias pessoas que estudam eficiência de mercado. Então tem uma playlist com 21 episódios, né, dá para ver ali embaixo. E eu sugiro vocês verem a entrevista com o Eugene Fama. O que é interessante também, né, é que no primeiro que eu sugeri aqui para vocês, é uma entrevista com o Eugene Fama e com o Richard Thaler. O Richard Thaler é autor desse livro daqui, ó, Misbehaving, que ele fala sobre teoria comportamental na Bolsa de Valores. Ele também ganhou o Prêmio Nobel. E essa entrevista é tanto com o Eugene Fama quanto ele, porque os economistas comportamentais defendem que o mercado não é eficiente e os defensores da hipótese do mercado eficiente, como o Eugene Fama, defendem que o mercado é eficiente. Então, uma entrevista é um bate-papo entre os dois. Inclusive, é bastante constrangedor para o Richard Thaler as considerações do Eugene Fama, e fica até feio, porque uma hora na entrevista ele fala assim, não, eu estou muito tranquilo com a minha teoria, inclusive eu tenho o meu prêmio Nobel aqui, querendo dar uma carteirada, só que o Eugene Fama, ele meio que destrói os argumentos do Richard Thaler, porque o que é muito comum é a galera de finanças comportamentais, economia comportamental, eles basicamente evidenciam anedotas, né? O que são anedotas? Anedotas são exemplos fora da curva, onde você constata, por exemplo, uma ineficiência de mercado, mas você não consegue criar um modelo que replique isso. Então esse livro daqui é um exemplo disso, tá? Inclusive fica a recomendação para vocês lerem, ó. Quem quiser dar o print, Misbehaving. Se eu não me engano, tem traduzido também, tá? Então, assim, o próprio Robert Shiller, que a gente já fez aula dele aqui também. Então você vai lendo, você vai vendo que tem várias anedotas, ele mostra, olha, nesse momento aqui o mercado foi muito ineficiente por causa disso, tal. Mostra ali alguns exemplos de fato, mas a crítica do Eugene Fama e do mercado, do meio acadêmico inteiro é a seguinte: tudo bem, então faça uma hipótese, postule isso e evidencie isso e crie, né, um modelo que tente explicar as ineficiências. Isso não existe, né? Só existe observação. Então é bem interessante dar uma olhadinha nessas entrevistas. E para fechar aqui essa parte da introdução da nossa live, assista também essa live daqui, live do Holder número 14, Preço Não Importa e a Importância da Diversificação, onde a gente aprofunda mais esse tópico daqui, tá? Então fica também aí a recomendação. Então, o que a gente vai ver nessa aula para a gente começar o conteúdo de fato aqui? Entender a hipótese dos mercados eficientes, analisar os estudos feitos sobre a hipótese dos mercados eficientes, entender as conclusões desse estudo e como que isso interfere na sua vida como investidor e nas suas tomadas de decisões. E para a gente terminar, desbancar os piores argumentos contra a afirmação de que preço não importa. Você pode até ter uma opinião de que o mercado não é eficiente e de que preço não importa. Isso não é um problema. O problema é que os argumentos normalmente utilizados são muito ruins e não fazem quase nenhum sentido. E aí, para a gente finalizar a live, a gente vai falar sobre o modelo de 5 fatores do Eugene Fama, que é um modelo que fez as empresas que têm essa característica gerarem praticamente 10 vezes mais de retorno no longo prazo, e uma forma simples de você replicar esse modelo na sua carteira de investimentos. Então, o primeiro ponto aqui é entender que a discussão de eficiência ou não de mercado, ela é construída desde 1900. Então tem muito tempo que o mercado está estudando para tentar entender se o mercado é eficiente ou não. Isso não é uma discussão supérflua. E o que a gente tem hoje, que é mais aceitado academicamente, através do método científico, é que sim, o mercado ele é bastante eficiente na maior parte do tempo. Então, o que eu quero entender para você, o que eu quero fazer aqui na live de hoje é mostrar teoricamente e empiricamente os resultados dos estudos, fazer com que você entenda que a discussão é bastante profunda sobre esse tema, não é uma resposta simples, e tentar te auxiliar na tomada de decisão sobre os seus investimentos e sobre o estilo de investidor que você quer, o estilo de investidor que você quer ser. Eu não tenho nenhuma pretensão de conseguir aqui nessa 1 hora de live, talvez a gente passe um pouco, tá? Porque o conteúdo de hoje é bem porrada, mas eu não tenho pretensão nessa 1h15, 1h20, conseguir te dar todas as informações sobre isso, tá? Seria impossível consolidar 120 anos de pesquisa acadêmica em uma live de 1 hora, seria muita pretensão. Mas eu vou dar o meu melhor aqui, tá? Então, o objetivo também aqui é mostrar que a afirmação preço não importa
não é um achismo e não é uma opinião minha ou de qualquer pessoa que afirme isso, mas sim uma conclusão lógica dos estudos sobre eficiência de mercado em precificar os ativos. E uma coisa que é importante é que nos investimentos e na vida, a forma mais eficiente de tomar decisões é através de estudos que mostrem eventos que possuem causalidade. Então, não é porque você esqueceu de escovar os dentes de manhã e no final da tarde choveu que esses dois eventos possuem uma relação de causa e efeito. Então, inclusive tem um site que mostra só correlações espúrias, né? Que é quantos filmes do Nicolas Cage ele fez por ano contra ataques de tubarão a pessoa. Você vai ver que tem uma correlação altíssima, né? Mas a gente não tem uma causalidade entre esses dois eventos. Então é importante entender isso, porque para a gente chegar numa conclusão teórica e empírica, a gente precisa utilizar o que a gente chama de método científico. Ou seja, estudar inúmeros casos onde dois eventos ocorram para se obter uma correlação entre esses dois eventos. E mais do que isso, o método científico, o que ele faz? Né? Como que a gente estuda ciências? Quem talvez seja formado mais nessa parte de exatas tem uma proximidade com o método científico, mas para quem não tem, basicamente é o seguinte: quando a gente vai formar uma teoria, a gente começa em uma hipótese. Bom, eu tenho uma hipótese. Por isso chama hipótese do mercado eficiente, né? Tem uma hipótese, o mercado é eficiente ou não? Normalmente eu não quero ser muito técnico aqui, porque isso envolve estatística, tem a hipótese nula, né? Então, basicamente é o seguinte, a gente formula uma hipótese, a gente coleta os dados que a gente tem, trabalha esses dados para ver se essa hipótese que eu postulei, ela é verdadeira ou falsa, né? Então a gente tenta falsear uma afirmação, basicamente é isso. E pegando o gancho com esse assunto, ou seja, a análise que você faz de um determinado ativo pode não ter correlação nenhuma com o resultado futuro daquela ação. Não é porque você comprou uma empresa com múltiplos baixos e a ação subiu que os dois eventos possuem necessariamente uma correlação. E não é porque você comprou uma empresa com múltiplos altos e a ação caiu que os dois eventos possuem correlação. Então isso é muito importante. Entender que muitas vezes uma coisa que fez você comprar a empresa não está correlacionada necessariamente com o que realmente gerou aquela valorização. Então seria necessário testar uma grande base histórica para afirmar que os dois eventos possuem uma correlação. Qualquer exemplo escolhido ao acaso não possui nenhuma relevância na causalidade do acontecimento e não deve ser usado como tomada de decisão. Então, um exemplo que eu vou dar aqui, deixa eu pegar a imagem, trazer aqui o exemplo do histórico das ações do Itaú, né? Então, nos investimentos, algo que é bastante comum é a gente olhar a relação preço-lucro. Quantas vezes uma empresa vale, qual o valor de mercado dela, frente ao lucro dos últimos 12 meses, né? Talvez seja o indicador mais usado, não o melhor necessariamente, mas é o mais popular. Então reparem que lá, né, eu sei que esse gráfico está ruim de ler, mas esse gráfico ele mostra na parte de cima a relação preço-lucro do Itaú, ITUB3, e lá embaixo a gente tem, desde o ano de 2006 até 2019, mais ou menos que é quando vai esse gráfico, as cotações do Itaú. Então repara, lá em 2007, as ações, o Itaú estava valendo 18 vezes o lucro anual dele. Então, a máxima histórica do múltiplo, né? E no momento que esse gráfico termina, ali em 2019, o Itaú negociava 13 vezes lucro. Então repare que a relação, o múltiplo caiu ao longo do tempo, ou seja, a empresa foi valendo cada vez menos frente a algum determinado fundamento, e as ações saíram ali de algo perto de 5, 8 reais por ação para 33 reais por ação. O que motivou essa alta foi o crescimento do lucro da empresa. Então, de novo, não existe correlação entre múltiplo da empresa e a valorização que você vai ter daquela empresa. Porque muitas pessoas, muitas vezes, evitam empresas que possuem múltiplos altos com essa sensação de que não vão ter retorno nunca, ou que o múltiplo vai desabar e a empresa não vai performar. Inclusive, tem um cálculo matemático, vou tentar trazer esse cálculo para vocês na aula lá do Charlie Munger, porque é ele que colocou isso, onde quando o prazo de investimento tende ao infinito, ou seja, quanto maior o prazo do investimento, menos importa o múltiplo de entrada e o múltiplo de saída. E o retorno das ações tende a ser cada vez mais próximo com o retorno que a empresa tem dos seus próprios investimentos. Então, a melhor métrica de rentabilidade de uma determinada empresa é quanto que os projetos que aquela empresa investe rendem, supostamente, né? A gente pode usar o ROI, pode usar o ROI, que são alguns indicadores nesse sentido. Mas no infinito, a relação preço-lucro, EV/EBITDA, qualquer múltiplo que você queira usar, perde a relevância quanto maior o prazo que você tem. Isso é provado matematicamente. Então, um outro exemplo que a gente tem aqui
das ações da Ambev, né? Então, a mesma coisa, se a gente pegar um outro múltiplo, preço-valor patrimonial, quanto que a empresa está valendo em relação ao patrimônio líquido dela. Então, lá no ano de 2006, a Ambev valia mais ou menos R$ 2,00, R$ 2,50 por ação, e ela valia 4 vezes o valor patrimonial dela. No final desse gráfico, 2019, ela estava valendo 4 vezes o seu patrimônio, ou seja, o mesmo múltiplo, né? Aqui em cima. Em azul a gente tem a relação preço-lucro, em verde a gente tem EV/EBITDA e em amarelo a gente tem preço-valor patrimonial, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que basicamente são os múltiplos da empresa, quanto que a empresa ela vale em relação a algum fundamento dela. Então, a relação preço-valor patrimonial dela ficou de lado durante todo esse tempo, mas as ações saíram de R$ 2,50 para R$ 17,00 nesse período. Então, não existe causalidade entre múltiplo e retorno das ações. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? O que gera causalidade é aquele gráfico lá de baixo. Então, aquelas barrinhas lá de baixo mostram o resultado operacional da Ambev. Lá atrás a empresa gerava 5 bi de reais de lucro e no final desse gráfico ela estava gerando 20 bi de reais de lucro como empresa. Então é isso que fez as ações saírem de 2,50 para 17 reais cada uma delas. Então, e antes de entrar na parte de fato, né, eu queria fazer um parênteses aqui, que essa discussão de preço importa ou não importa é apenas uma das 3 variáveis que vai definir o resultado dos seus investimentos no futuro. Quando você faz um investimento agora de R$ 5.000, por exemplo, R$ 10.000, um único investimento ali, seja em ações, renda fixa, enfim, existem 3 fatores que vão gerar, porque com que o holder tem que se preocupar? Não tem que se preocupar tanto com rentabilidade e retorno. Você tem que pensar que a sua competição não é uma competição para ter cada vez mais retorno. A sua competição consigo mesmo é terminar com maior patrimônio, certo? Se você ganhar 10 vezes mais, colocar todo o seu dinheiro em renda fixa, você vai terminar com mais patrimônio do que se você investisse, por exemplo, em renda variável, com provavelmente menos risco, né? A gente falou sobre risco nas outras lives, a gente sabe que risco não é só volatilidade, então talvez deixar tudo em renda fixa não faça sentido, mas abstraindo isso, para pensar, se você consegue ganhar 10 vezes mais e poupar 20 vezes mais, você vai terminar com mais patrimônio. E o que importa é você terminar com mais patrimônio, porque a sua qualidade de vida, e investimento é sobre você ter uma qualidade de vida cada vez melhor, para você ter mais segurança, realizar seus sonhos, ajudar as pessoas, é o tamanho do seu patrimônio, não é a rentabilidade sobre ele, tá? Então, o que define o seu resultado final são 3 variáveis. Primeiro, o tamanho do seu aporte. Segundo, o tempo que esse valor está investido, então começar o quanto antes. Esse fator, inclusive, é o mais importante, porque ele é exponencial. E a rentabilidade também é importante, sim, mas é só um desses 3 fatores. Então, eu gosto sempre de ilustrar alguns exemplos, tá? Então, a gente vai ter aqui o investidor A, o investidor B e o investidor C. Então, o investidor A, ele focou em rentabilizar. Ele fez, só para grandes números, tá? Ele fez um único investimento de R$ 1.500 e ele conseguiu investir muito bem, ele conseguiu uma taxa real, acima da inflação, de 12% ao ano. Tá? Isso daqui é o retorno histórico da nossa bolsa aqui no Brasil, 12% ao ano em dólar. Se a gente puxar desde a década de 60. Então, ele focou em investir bem e ele conseguiu 12% ao ano acima da inflação, dolarizado, interprete da forma como você quiser. Depois de 30 anos, esses R$ 1.500 vão virar R$ 44.000, tá? Já corrigido pela inflação. O investidor B, ele focou no aporte. Ele não conseguiu um retorno tão bom, ele conseguiu um retorno de 10% ao ano, só que ele investiu R$ 5.000 em vez de investir 1.500, tá? E aqui a gente está falando só de um único investimento, tá? Não é um investidor que investe todos os meses esse valor, não. Então, um único investimento de R$ 5.000 virou, no final das contas, 87 mil. Ou seja, quase o dobro do que o investidor que se preocupou só em rentabilizar. E o investidor C, o que ele fez? Ele conseguiu aportar os 5 mil e conseguiu começar 10 anos antes. Então, em vez desse patrimônio ficar 30 anos investido, ele ficou 40 anos investido. Em vez de começar daqui 10 anos, a pessoa começou hoje. Então, em vez de terminar lá no final com os 87 mil, o investidor que aportou 5 mil com 10% de retorno, ele simplesmente pelo fato de ter começado antes, terminou com 226 mil reais. Então, reparem que o fator tempo, você não deixar para depois, não deixar para o ano que vem, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, mas começar hoje, vai fazer toda a diferença no seu futuro. É um valor muito expressivo. E a gente tem o investidor D, né, que seria o auge. Você conseguir investir mais, você conseguir uma boa rentabilidade do seu patrimônio, ou seja,
nesse exemplo aqui, os 12% ao ano em dólar, os 5 mil de aporte e começar também o quanto antes, ou seja, ter 40 anos de período pela frente de investimento, você terminaria com um único investimento de 5 mil reais com os 555 mil reais. Então o ideal é a gente tentar maximizar, investir o quanto mais pela maior parte de tempo, começar o quanto antes e conseguir a melhor relação de risco e retorno. Isso daqui que a gente tem que se preocupar. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa está se preocupando muito como investir, mas não está pensando em como ganhar mais dinheiro. Às vezes a pessoa está ganhando muito dinheiro, você trabalha muito, às vezes, por exemplo, lá no meu curso, que eu tenho contato mais próximo com os alunos, a gente tem muito médico, tem muito advogado, empresário, servidor público, autônomo, enfim, programador, a gente tem praticamente todas as profissões. Então, às vezes a pessoa ganha muito dinheiro na profissão dela, então o pilar de aporte está ok, só que o pilar dos investimentos está horrível. A pessoa está deixando o dinheiro parado ali na poupança, ou parado numa renda fixa tradicional do banco, às vezes pagando taxa de 2%, 3% ao ano sem nem saber. Então é importante você saber equilibrar esses 3 pilares. Então olhe hoje para a sua vida, veja como está o pilar do aporte, como está o pilar dos rendimentos e como está o pilar do tempo, né, se você já começou o quanto antes. Beleza, pai, mas como que a gente consegue mais rentabilidade? E a gente já falou sobre isso nas lives anteriores, mas eu queria trazer aqui mais um gráfico para exemplificar e para lembrar para quem não estava nas lives anteriores, que basicamente quando a gente fala de investimentos, a gente está sempre investindo em cima dessa curva, né? E essa curva, que é uma curva de fronteira eficiente, é o nome que a gente chama, mas ela basicamente é uma curva que posiciona os ativos em relação ao risco que eles têm e ao retorno esperado. Então, se eu quiser ter zero risco, um risco muito baixo, eu tenho ali títulos públicos, eu vou incrementando o risco. Então, por exemplo, crédito privado, fundo imobiliário, ações de empresas sólidas, ações de empresas arriscadas, ações de empresas em turnaround, criptomoedas. Então, você tem uma estratificação aqui dos produtos de investimentos, né, dos veículos de investimentos, das opções de investimentos, e você tem o nível de incerteza de cada um deles. Não vou me aprofundar aqui, senão a live vai ficar muito longa. A gente falou só sobre isso na live de ontem. Dá uma olhada depois lá no meu feed, você vai com certeza gostar da aula de ontem. E lembrando que esse gráfico aqui, a gente sobrepõe ele com esse gráfico daqui, onde basicamente dizer que eu tenho mais risco é simplesmente ter uma incerteza maior do resultado daquela alocação. Então, além da gente estar em cima daquela curva dos ativos, os ativos têm uma variabilidade ali em cima. E o que é eficiência, e onde que a gente chega aqui a falar da eficiência do mercado? Quando a gente diz que o mercado é eficiente, a gente está dizendo que os ativos eles estão sempre posicionados em cima dessa linha. Ou seja, se eu quero mais retorno, mais possibilidade de retorno, eu vou ter que incrementar o risco. As pessoas que defendem que o mercado não é eficiente, elas acreditam que para um mesmo nível de risco, eu consigo ter um retorno muito maior, porque o mercado não está sendo eficiente em colocar essas classes de ativos e entendo essa classe como explodindo todas as ações da bolsa, né? Todas as ações elas vão estar posicionadas em algum lugar dessa curva, que o mercado não está sendo eficiente em dar o nível de retorno esperado para aquele risco daquela determinada empresa. Então, supostamente, você conseguiria investir em uma empresa que não tem muito risco e ter um retorno muito grande porque o mercado está avaliando ela errada e está dando ela por um preço muito barato do que ela deveria, né? Por exemplo. E um ponto que eu acho que é interessante, que as pessoas muitas vezes acham ruim, fazendo um parênteses aqui na live, só para dar uma respirada também, é que o próprio Philip Fisher, a gente vai ter aula com ele, investidor muito famoso, bem das antigas, ele é precursor do Warren Buffett, né? O Philip Fisher. Ele investia muito em empresas de crescimento. E o que ele falou recentemente, né? Depois que ele já estava mais velho e tudo mais, ele falou assim, olha, é muito melhor você investir em um mercado que é eficiente em precificar os ativos do que você investir em um mercado que não é eficiente. Porque em um mercado eficiente, o que você está tendo de garantia? Você está tendo de garantia que o preço que você está pagando é exatamente aquilo ali que vale e que você vai ter aquela relação de risco e retorno para aquela alocação. Então você tem essa garantia muito melhor. Quando a gente volta 70 anos atrás, e aí a galera lê o livro do Benjamin Graham, lá da década de 40, década de 50, lê esses livros muito antigos, entender que lá o mercado era muito menos eficiente do que hoje em dia.
Você lê o livro Snowball, do Warren Buffett, você vê as aquisições que ele fazia ali na década de 50, de 60, que eram umas empresas que eram negociadas a preço de banana e não tinha nada de errado com a empresa. Porque antigamente não tinha internet, não tinha informação em velocidade rápida, não tinha muita eficiência de mercado mesmo. Só que para pensar o quanto era mais difícil você investir nessa época. Para pensar. Porque se existe uma ineficiência muito grande, você podia estar pagando muito barato numa empresa, muito menos do que ela vale, ou pagando um valor estratosférico. Então, para o investidor, pessoa física, era muito pior investir nessa época. Então, isso é um ponto para levar em consideração. Hoje você tem uma garantia que quando você investe em uma empresa, você está pagando um valor muito justo por aquele ativo. E para quem investe por longo prazo, isso é excelente. Eu vou tirar as dúvidas lá no final, tá? Mas tem um outro ponto que eu queria falar aqui para vocês também, que é o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar em fundo de pensão, em 2014, quando eu voltei de Harvard, e o fundo de pensão normalmente paga aposentadorias, né? Tem ali uma massa de aposentados, de pessoas que vão se aposentar, e você faz a alocação dos ativos, que a gente chama de Asset Liability Management, né? ALM, que é você casar os investimentos ou prazos dos investimentos com prazos das aposentadorias e tudo mais. E eu tinha uma percepção de que o mercado de fundo de pensão, e o mercado foi o primeiro contato que eu tive com investidores institucionais, ou seja, com gestoras de fundos, o pessoal da Faria Lima e tudo mais, é que os investidores eles tinham uma visão de longo prazo, sendo que não. A impressão que dá quando você vai para o mercado financeiro profissional é que se você investe por longo prazo, você faz parte de uma minoria absoluta. A gente vai falar até sobre isso na live de amanhã, a afirmação do Bill Miller. Se você investe por longo prazo, automaticamente você já é a minoria da minoria. Porque, para pensar o seguinte, é muito comum você ver as pessoas indicando compras de ações simplesmente pelo fato de que elas valem menos do que aquele valor que elas valem mais do que aquele valor que elas estão sendo negociadas, né? Então, essa empresa vale R$30 por ação e ela está sendo negociada por 15. Então, é um bom negócio. Eu vou comprar 15, quando chegar em 30, que é o valor justo dela, eu vendo e eu estou ganhando dinheiro assim. Só que, na verdade, o ganho da bolsa, né? Porque, para pensar como isso não faz sentido, né? Ou você vai ficar arbitrando sempre a diferença de preço e valor, ou você vai comprar aquela ação e ganhar com o carrego dela, com o crescimento da empresa. A impressão que dá é que o mercado inteiro está se preocupando só com esse ganho de arbitragem. Ninguém está olhando o fato de você comprar um ativo e segurar ele. Tanto é que as casas de análise, se você for olhar, eles nunca recomendam você comprar um ativo quando está no valor justo deles. Então vamos supor, mesmo que o mercado seja eficiente, ou o mercado não seja eficiente, vamos supor, mas uma empresa está valendo o que é o valor justo dela. Ou seja, você está em cima daquela linha do gráfico, você vai receber um retorno condizente com aquele risco que você está correndo, mas supostamente ninguém indica porque ela está dentro do preço justo dela, né? Então, assim, é uma coisa que nem faz sentido se você vai investir por longo prazo. Eu quero ter a relação mais correta possível de risco e retorno dos ativos que eu estou investindo, né? É isso que eu busco como investidor de longo prazo. Então, para vocês verem que não faz nem muito sentido você ter essa abordagem. Se você investe por longo prazo, você quer ganhar com carrego. Você não quer ganhar com eventuais arbitragens de preço e valor. Você quer estar posicionado em boas empresas e rentabilizar o seu patrimônio conforme aquele risco que você está correndo. Eu vou deixar esse exemplo do carro que eu tinha separado para falar aqui no final da live, né? Mas é muito comum as pessoas falarem que preço importa para tudo que você vai comprar na vida, né? Mas tenta comprar um Fusca por 5 milhões de reais, você não vai comprar. E tenta comprar uma Ferrari por 5 mil reais, você não vai comprar. Ferrari negocia preço de Ferrari, Fusca negocia preço de Fusca. E sem contar que é um mercado não padronizado, né? Às vezes tem uma Ferrari que está mais rodada, o Fusca, enfim, né? Não é um mercado padronizado onde a mesma ação é negociada por todos os investidores, né? Mas no mercado de automóveis, se você for ver, o mercado é relativamente eficiente. Se você quiser comprar um carro, um Honda Civic usado com 2 anos de uso na sua cidade, você vai ver que eles estão todos quase no mesmo preço. Não, tem um que é mais rodado, que é mais barato, tem um que está menos rodado, mais conservado, um pouquinho mais caro, mas vê que estão todos na mesma faixa de preço. Então, o que é interessante do livro do Andrew Lo é que ele mostra exatamente isso. Olha, em mercados que são muito menos líquidos e muito menos padronizados do que o mercado de ações, a gente já observa uma boa eficiência no mercado. Mas eu vou deixar isso aqui para desbancar esses argumentos no final da live, tá? Então vamos continuar aqui. Então, voltando para hipóteses de mercados eficientes. Então, hipóteses de mercados são eficientes em precificar os ativos? Conclusão.
Se o mercado é eficiente, não é possível obter retornos superiores ao risco que estamos correndo. Ou seja, os investimentos vão estar exatamente em cima daquela linha de relação de risco e retorno, já que os ativos estão sendo bem precificados, né? Então a hipótese gera essa conclusão e essa conclusão gera a forma de você investir e o que esperar dos seus investimentos. O que foi postulado pelo Gini Fama na década de 70 foi: um mercado eficiente é um mercado onde toda a informação disponível é refletida 100% do tempo no preço dos ativos pelo mercado, ou seja, é um mercado eficiente. E uma nova informação que indique o maior retorno esperado de uma empresa no futuro, né, faria com que os investidores comprassem os ativos até que eles chegassem no novo patamar de preço que refletiriam as novas expectativas futuras. Só que essa eficiência de mercado, ela é tão maior quanto menor são os custos de transação. Então, hoje a gente não tem custo de transação no mercado. A sua corretora provavelmente nem te cobra corretagem para você operar, ou se ela cobrar alguma corretagem, é um valor insignificante. Por que os custos são importantes? Porque se você tem um custo muito alto, muitas vezes você não vai tomar uma decisão de compra ou de venda porque aquilo ali está te travando, exige uma fricção. Hoje a gente não tem custos para operar na bolsa, né? De uma forma geral. Ou o custo é muito, muito marginal. Velocidade das informações, então quanto maior a velocidade das informações, maior a eficiência de um determinado mercado. Hoje a gente tem internet, tem divulgação de resultados em tempo real para todos os investidores, tem uma quantidade absurda de informações. Outra coisa que a gente não tinha na década de 40, de 50, não tinha demonstração financeira igual hoje, auditada, com padronização contábil, GAAP e FRS, não tinha isso naquela época. Então isso contribuía para uma ineficiência maior no passado. E a liquidez de um ativo. Quanto mais esse ativo é negociado, quanto mais liquidez a gente tem, maior tende a ser a eficiência, porque tem mais pessoas olhando para aquele ativo e tomando e dando opiniões. O que a gente tem que entender, pessoal, isso pegando o gancho das lives do assunto que a gente falou anteriormente, presta atenção agora que essa parte é importante, tá? Fecha aí as outras coisas que você está com a aba aberta, presta atenção nisso daqui. O mercado, o preço de uma ação nada mais é, se você for parar para pensar, que o consenso, é o consenso de todas as pessoas do mercado sobre aquele preço daquela ação, é a média. Tem gente que acha que vale mais, tem gente que acha que vale menos. Na média, o consenso de mercado é que aquele ali é o preço da ação. Então, isso é uma informação relevante. O preço de uma ação é o consenso do mercado sobre aquele ativo. O que a hipótese dos mercados eficientes fala? Essa é a melhor métrica para a gente descobrir qual que é o valor justo de um ativo, porque o mercado ele é simplesmente um reflexo de todas as informações e todas as opiniões de todos os investidores sobre aquele ativo. E isso é a melhor métrica para a gente conseguir chegar no valor justo da ação. Porque a pessoa que acha que vale mais, ela vai comprar o ativo. A pessoa que acha que vale menos vai vender aquele ativo. E o preço vai ser, na média, o consenso do mercado. Então, a média do mercado é boa ou ela é ruim em precificar isso? E os estudos mostram que, empiricamente, o mercado ele é muito bom em fazer isso. Não só no mercado de ações, mas no mercado de ativos ilíquidos e no mercado como um todo. O Andrew Lowe, no livro dele, ele dá exemplos até de pescaria, né? De cidades que tinham uma região de pesca, onde os pescadores faziam uma arbitragem do preço dos peixes que eram pescados ali para vender em um determinado mercado e como que isso foi evoluindo no preço do quilo do peixe. Então, até em mercados pouco eficientes, com pouca liquidez, a gente vê uma grande eficiência. Né? Isso é bem interessante. Então, voltando. Se novas informações... E como é que eles começaram? Como é que o Gini Fama começou a estudar sobre isso? Bom, porque era até uma dúvida que eu tinha quando eu tive o primeiro contato com a hipótese de mercados eficientes. Eu falava assim, cara, mas espera aí. As ações todo dia sobem 3%, cai 4%, sobe 10%, às vezes cai 20%. Essa oscilação, realmente o preço das empresas está mudando tanto assim de um dia para o outro, né? E o que o Gini Fama, a explicação que existe para isso é que sim, e que as informações mudam mais rápido do que a gente imagina. Mas o ponto que é interessante aqui que ele leva em consideração é o seguinte, olha, e eu ficava pensando, né, por que existe essa oscilação de um dia para o outro? E a grande questão é que o nosso mundo, ele, de novo, né, falamos sobre isso nas outras lives, mas o nosso mundo, ele funciona de uma forma caótica. Ele funciona de uma forma caótica, ou seja,
Qualquer evento, efeito borboleta, quem já viu o filme sabe o que é um evento caótico. Qualquer alteração que você faz aqui vai gerar uma consequência enorme na sua vida lá no futuro, porque a gente vive um sistema, a vida e o universo está dentro de um ambiente que funciona dessa forma. Pequenas interferências fazem com que o seu futuro mude de forma drástica. Então, essas informações, as ações se comportam de forma aleatória, porque as informações novas que a gente tem todos os dias são aleatórias. Olha que louco isso. Então, se eu tenho informações aleatórias vindo o tempo inteiro, o preço das ações em um mercado eficiente deveria se comportar de forma aleatória. De novo, se eu vivo em um universo caótico, se o universo ele é caótico, os eventos são imprevisíveis e a aleatoriedade do nosso sistema ela é muito grande, em um mercado eficiente as ações também vão se comportar de forma aleatória, principalmente no curto prazo. Então é natural o comportamento aleatório em um mercado eficiente, e é uma evidência de eficiência do mercado, porque ele está simplesmente refletindo o que é a realidade. Se você pega, vamos supor, que se uma ação de uma determinada empresa não tem volatilidade e ela anda ali em linha reta, é muito provável que aquele mercado não é eficiente. Porque o mundo está mudando o tempo inteiro, expectativa de juros mudando, expectativa de dólar, de commodity, de mercado, segmento, setor, está mudando o tempo inteiro, o dia inteiro. Se a ação não se mexe, é porque essas informações não estão sendo incorporadas. Então o Gini Fama foi medir isso. Né? E aí, qual que eram as perguntas, né? Quais são as perguntas que envolvem a eficiência de mercado? Então, o mercado precifica bem os ativos? O quão bem? As ações se comportam de forma aleatória? Existe alguma forma de prever os resultados futuros nas cotações? Então, os estudos, eles rodam em cima desses questionamentos. Lembrando que os estudos de eficiência de mercado, eles começaram com o Louis Bachelier, em 1900. Em 1900, foi quando eles começaram a estudar como que as ações se comportam. Na década de 50, o Paul Samuelson, antes do Gini Fama, ele fez alguns estudos robustos mostrando que, de fato, as ações se comportam de forma aleatória no curto prazo, tanto que eles chegaram a uma conclusão errada na época, na década de 50, de que um aglomerado de ações ele não teria uma tendência de retorno positiva, que é o que a gente observa na prática, né, quando a gente pega o retorno das ações no longo prazo. Esse gráfico aqui ele não é sabido há muito tempo. Esse gráfico aqui ele foi construído recentemente. Então, a gente tem essa percepção de que as ações se valorizam, uma cesta de ações se valoriza no longo prazo, desde a década de 70, 60 para cá. Na década de 50, o Paul Samuelson começou a estudar, viu que as ações se comportavam de forma aleatória, foi quando começou a surgir a ideia de eficiência de mercado, mas levou ali, durante a década de 60 e 70, para os estudos realmente corroborarem que, apesar das ações individualmente se comportarem de forma aleatória no curto prazo, e até o índice se comportar de forma aleatória, refletindo essa eficiência, no longo prazo essa eficiência tende a ter um retorno positivo. Lembrando que esse gráfico aqui, ele está em uma escala logarítmica, né? Olha lá a escala vertical, que vai 1, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, né? Não é uma escala linear. Então, na prática, é uma exponencial isso, né? O retorno das ações. Não é um retorno linear. Não é à toa que o Gini Fama ganhou um prêmio, né? Nobel, o cara é um gênio. E se a gente for parar para pensar, o mercado ser extremamente ineficiente em precificar os ativos equivale a dizer que existe muito dinheiro em cima da mesa. Porque, olha, eu estou vendo uma coisa sendo negociada por um valor muito menor do que o valor justo. Então, simplesmente, se você comprar, você vai ganhar muito dinheiro. É o equivalente a você achar dinheiro na rua. Provavelmente você já deve ter achado dinheiro na rua, no chão, mas normalmente você não acha porque alguém já foi lá e achou antes de você. Então, no entanto, quanto mais dinheiro de graça existe no mercado, mais pessoas e agentes irão correr atrás dessas ineficiências e ganhar com isso. Quanto mais agentes irem atrás dessas ineficiências, mais eficiente o mercado é em precificar os ativos e menos existe espaço para arbitrar as diferenças entre preço e valor. Então, olha que interessante, existe um paradoxo de eficiência de mercado. Isso tem tudo a ver com a live de ontem que a gente falou sobre o estudo das grandes gestoras, né? Luck versus skill. Para pensar o seguinte, vamos supor que o mercado seja totalmente ineficiente. Um mercado extremamente ineficiente, ele não seria nem benéfico para quem quer fazer essa arbitragem de preço e valor. Porque mesmo os investidores de valor que tentam fazer essas arbitragens, comprar uma suposta ação que é negociada por um valor muito menor do que ela vale, esse investidor precisa que o mercado eventualmente seja eficiente
ao ponto de entender que a empresa não vale isso e que vale isso e começar a puxar o preço para cá e a pessoa ganhar com essa operação de arbitragem de valor. É um trade de valor, vamos botar assim. Então, até quem não é a favor da eficiência do mercado precisa que o mercado eventualmente seja eficiente para ganhar com essa diferença. E um mercado que é totalmente ineficiente, esse tipo de pessoa não vai conseguir fazer nenhum tipo de arbitragem, né? Então é importante também entender isso. Mas qual que é o paradoxo da eficiência do mercado? É o seguinte, um mercado que é muito ineficiente, que tem muito dinheiro na mesa, e é muito fácil você achar essa diferença de preço e valor, faz com que você tenha muito dinheiro na mesa, então muitas pessoas se interessam por esse mercado e simplesmente vão começar a comprar as ações que estão muito baratas, vender as ações que estão muito caras, até que essa diferença, que possivelmente exista, fique muito pequena, fique muito pequenininha aqui. E quanto maior essa diferença, menos as pessoas vão querer entrar nesse mercado, porque já não vai ter tanto espaço para arbitrar. Então o mercado é quase como se fosse uma analogia, seria como se o mercado fosse um cabo de guerra. As pessoas, os investidores arbitrando a diferença de preço e valor, só que até um nível onde você tem ainda uma justificativa para essas pessoas estarem lá. Então, quando a gente pega, por exemplo, o estudo Luck versus Skill, que a gente viu na aula passada, onde é mostrado, inclusive pelo Eugene Fama, que sim, existem bons gestores que conseguem fazer essa arbitragem, depois das taxas que os fundos normalmente cobram, isso não chega para o cotista, não chega para o investidor. Ou seja, qual que é a função da indústria de fundos de investimento? É garantir que o mercado fique eficiente. Porque os gestores estão sendo remunerados através de taxa de administração e taxa de performance para garantir que essa diferença seja o menor possível e eles acabam recebendo por isso, enquanto quem compra as ações diretamente já tem uma garantia de que ela está pagando um preço justo por um ativo. Olha que interessante, existe esse equilíbrio. Vou responder as dúvidas de vocês no final da live, tá, pessoal? Senão a gente não acaba nunca aqui. Então, os mercados são 100% eficientes em precificar os ativos? Se sim, preço não importa, né? A gente sabe que o mercado ele não é 100% eficiente em precificar 100% dos ativos 100% do tempo. Mas se ele não é, a gente tem que entender o quão eficiente ele é. Ele é muito eficiente, o preço está sempre muito perto do valor ou não, está muito longe. E se sim, os custos justificam ou não? Daí para a gente chegar nessa conclusão. Então, se os custos justificarem, sim, preço importa. Se os custos não justificarem, preço não importa. Ou seja, em um universo onde o mercado é eficiente, ao ponto de que o preço seja muito próximo do valor justo, a escolha dos ativos da sua carteira deveria ser feita com base no risco e no retorno esperado do ativo, naquele gráfico de desvio que a gente já viu. Então, antes de continuar, é muito importante a gente entender o casamento entre a teoria e o empírico, né? A teoria é uma ideia de como as coisas funcionam e do jeito como elas funcionam. E a parte empírica é olhar para os dados históricos e testar essas hipóteses, não é? Então o método científico que eu falei no começo da live, ele basicamente junta teoria com coleta de dados com testes de hipótese. Vamos testar se o mercado é eficiente ou não. Então, eu falei para vocês lá em 1900, o Louis Bachelier reparou que o preço das ações parecia se comportar de forma completamente aleatória. Estou falando de 1900, né? Mal tinha energia elétrica. As ações eram negociadas assim. As ações eram negociadas assim. Uma ineficiência gigantesca, né? Sem contar o preço, o custo de corretagem. E mesmo assim, o Louis Bachelier reparou que, cara, eu não estou conseguindo identificar um padrão de evolução do preço das ações. Essas ações, essas cotações estão me parecendo uma distribuição aleatória de probabilidade, né? De quanto que sobe num dia para o outro, enfim. E aí na década de 50 e 60, vários economistas também analisaram as oscilações do preço das ações e viram que elas se comportavam de forma aleatória e chegaram precipitadamente à conclusão de que investir em ações não gerava valor no longo prazo. Foi aí que na década de 70, na verdade foi ali no finalzinho da década de 60, o Eugene Fama propôs o seu paper Efficient Capital Markets, a Review of Theory and Empirical Work, que eu falei para vocês anteriormente. Ele formalizou uma forma de testar se os mercados são eficientes ou não e observar se existe essa tendência positiva. Na década de 60 foi quando também surgiu o modelo do CAPM, que é o modelo de precificação dos ativos. Então foi ali que começou a ser entendido que o simples fato de você ter uma carteira diversificada vai te gerar um retorno positivo no longo prazo.
E também é importante entender que um mercado 100% eficiente, ele não é possível, por definição. Então, as teorias, elas tentam retratar a realidade da melhor forma possível. Se você olha um mapa, ele representa muito bem a realidade, mas ele não é exatamente a realidade. Certo? Então, toda teoria é uma forma de você explicar. Quando você tem as leis de Newton, quando você vê lá que força igual a massa vezes aceleração, se eu soltar uma bolinha de gude e uma bola de boliche de cima de um prédio, as duas vão chegar lá embaixo ao mesmo tempo. Isso é em um universo onde a gente não tem atrito do ar, onde a superfície das duas bolinhas, dos dois objetos é igual, né? Porque você gera um fluxo de ar diferente. Então, uma teoria que explica bem a realidade, mas não explica 100% da realidade. Tá? É importante entender que toda teoria é assim. E o Gini Fama nunca afirmou que os mercados são 100% eficientes 100% do tempo. Mas o que ele descobriu foi surpreendente, né? Ele descobriu que a realidade se comportava de uma forma muito parecida com a que a teoria dizia. A hipótese dos mercados eficientes previu que o mercado fosse eficiente, se o mercado fosse eficiente, as ações se comportariam de forma aleatória, já que as novas informações são aleatórias, conforme eu já falei aqui anteriormente. Então, o que essa série de papers do Gini Fama fez ao longo do tempo? E tem vários estudos bem interessantes. Eles veem, por exemplo, depois que uma empresa solta o resultado, quanto tempo depois as ações deixam de se comportar de forma aleatória, indicando que o mercado ainda está se ajustando àquelas informações novas. Eles veem que normalmente entre 1 e 3 dias, dependendo do resultado da empresa. Ou seja, quando a empresa solta um resultado, o mercado ele incorpora rápido as informações, mas logo nos dias seguintes ele parece se comportar de uma forma menos aleatória, ou seja, menos eficiente. Talvez tenha interpretado errado, mas é coisa de 1, 2, 3 dias ali depois, né? Então, existem algumas evidências de que o mercado não é 100% eficiente em 100% do tempo. Mas em 99% dos ativos e 99% do tempo, o mercado é muito, muito eficiente. Portanto, você não deveria se preocupar com o preço que você compra um determinado ativo, porque todas as informações sobre aquele determinado ativo, elas já estão incorporadas no preço que você está pagando. Então, é muito comum a pessoa que é um investidor iniciante ver lá a notícia que a Petrobras achou pré-sal. Ah, agora então eu vou comprar ações da Petrobras. Não, meu amigo, no outro dia, quando o mercado abriu, já abriu com uma alta de 30% nas ações. Inclusive quebrou um monte de gente que estava alavancado em opções. E você não consegue se antecipar a isso. Ah, nossa, o resultado da empresa saiu muito bom, eu vou lá comprar ações dela. No outro dia o mercado já vai abrir com um gap de alta gigantesco. Então não tem nem tempo para você se antecipar a isso. Tá claro, pessoal? Tá dando para acompanhar? E uma outra forma de testar a eficiência do mercado seria ver a performance histórica dos gestores de fundos. Ou seja, cara, eu vou pegar teoricamente as pessoas que mais entendem, que são gestores de fundo, que são profissionais. Além disso, é muito mais fácil você avaliar uma carteira de um fundo que tem um histórico bem montado do que do investidor pessoa física, que você não tem dados. Então vamos ver, os profissionais, como que eles vão no mercado. E aí em 2010 o Gini Fama e o Kenneth Friend fizeram um estudo chamado Luck versus Skill, ou seja, sorte versus competência, onde eles identificaram que sim. Inclusive os gestores eles estão arbitrando essas ineficiências de mercado. Porém, as taxas que são cobradas pelos fundos não compensam isso para o investidor. Mas o fato é que existem sim bons gestores e bons investidores antes das taxas, porque as taxas de mercado dos hedge funds lá são altíssimas, né? Tipo 3% ao ano mais performance, 2% ao ano mais performance, enfim. São taxas bem exageradas. Mas esses caras, e exatamente o fato deles terem conseguido gerar valor dessa forma, com a arbitragem, faz com que, se você for comprar sua ação, você não vai ter mais essa diferença, né? Então é bem interessante. A gente falou sobre isso também na live de ontem, tá? Não vou ficar aprofundando muito. Então, algumas conclusões dos estudos sobre eficiência de mercado. O mercado incorpora rapidamente as novas informações ao preço das ações. A gente tem anedotas, que são exemplos escolhidos a dedo, que não são válidos para invalidar uma hipótese. Então, não é porque o mercado não foi eficiente em precificar um ativo em uma determinada situação que ele deixa de ser 100% eficiente, porque isso está na brecha da teoria,
teoria não é 100% de eficiência, é uma altíssima eficiência, o que são coisas diferentes. E, inclusive, isso é muito bem tratado no livro do Howard Marks, da live que a gente fez sobre ele. Ele trata isso de uma forma muito séria, né? Sendo um investidor de valor. Ele sabe, cara, o mercado ele é muito eficiente na maior parte do tempo. Mas eu vou tentar, né, no que sobra de espaço, encontrar essa arbitragem de preço e valor. Então é muito interessante isso, porque eu vejo muitas pessoas tratando como se o mercado fosse completamente ineficiente, só tivesse maluco e as ações estivessem sempre muito longe do valor justo delas, né? Muito comum a gente ver isso. Então o mercado ele é suficientemente eficiente ao ponto de ser muito caro e não valer a pena tentar obter valor além do risco incorrido, e você, como investidor pessoa física, tem uma garantia de que a ação vale sempre muito perto do valor justo. O preço de uma ação não deve ser uma variável importante na sua análise, já que o mercado é eficiente em precificar os ativos. O que você tem que medir é o nível de risco que você está correndo e o nível de risco que aquela empresa inerentemente possui, principalmente pelo setor que ela está inserida, pelo nível de endividamento, pelo próprio negócio dela. E o retorno esperado da sua carteira é função do risco dos ativos e do risco total da carteira. Portanto, cabe ao investidor apenas decidir o risco que ele está incorrendo para saber o retorno total esperado. É essa a conclusão que a gente chega. Além disso, né, um gráfico que a gente já viu aqui nas aulas anteriores, a galera do fundão já está começando a ir embora, né? A gente estava com 230 pessoas, a gente está aqui com 190. Mas ainda tem muito conteúdo, tá? Porque a gente vai falar aqui, a gente já está com quase 1 hora, mas a gente vai ter um tempinho aqui porque a gente vai falar sobre o modelo de 5 fatores, que é sobre como falar o que é esse modelo, quais são essas características e como montar uma carteira com essas características, tá? Além disso, os aportes mensais, eles superam aportes nas mínimas no longo prazo. Então, você comprar todos os meses, que é o Dollar Cost Averaging, que é esse gráfico aqui que mostra quanto que o investidor terminou de patrimônio investindo $100 todos os meses no S&P 500, terminou com mais do que aquele investidor que comprava só nas quedas, tá? Então, comprar todos os meses bate comprar só nas quedas. Nem Deus bate o Dollar Cost Averaging. O pessoal está comentando aqui. E é verdade, tá? Inclusive, tem um blog famoso onde ele colocou o título do post que eles colocaram esse gráfico, que é Not even God could beat the dollar cost averaging. Alguma coisa assim, né? Nem Deus consegue bater o Dollar Cost Averaging. Então, lembrar também desse gráfico daqui. Desvio padrão em relação ao número de ativos na carteira. A gente tem que sempre excluir o risco específico da nossa carteira com diversificação de ativos e cair sempre ali no risco sistêmico, que é o nosso risco mínimo que a gente tem em uma carteira. Também não vou ficar aprofundando aqui nesse gráfico, vocês já deviam estar careca de saber isso daqui, porque a gente já tratou sobre isso nas lives passadas, especificamente na live 1 e 2, tá? E agora, pra gente finalizar, a melhor parte que eu tava esperando, não finalizar porque a gente vai falar do 5 Factor Model, tá? Então essa live hoje provavelmente a gente vai terminar 9h30, tá, pessoal? Então, argumentos comuns e simplistas sobre preço não importar. Se você tem algum deles, já coloca aqui no chat pra gente conversar. Mas eu separei alguns, tá? Que são muito comuns. Se o preço não importa, eu recebo direto no meu direct de uma pessoa ou outra. Fábio, se preço não importa, eu vendo agora pra você as minhas ações da VEG pelo dobro do preço, né? Tá lá 40 e poucos reais, eu te vendo por R$100, já que preço não importa. Você vê que a pessoa que fala isso, ela claramente não entende a postulação da hipótese dos mercados eficientes. Porque eu não vou pagar 100, porque 100 não é o quanto que vale. O quanto que vale é o valor que a empresa está sendo negociada. Exatamente por isso que ninguém vai pagar 100. As pessoas vão pagar quanto que está hoje. As pessoas vão pagar R$37,80 porque é quanto vale. E você também não vai vender as suas ações por R$3 porque exatamente vale R$37,80. Então é um argumento muito... Você vê que a pessoa nem entende da onde que vem a eficiência de mercado, né? Seria o equivalente de eu falar para você, olha, esse preço não importa, eu vou vender meu Fusca para você por R$1 milhão. Você não vai comprar um Fusca de mim por R$1 milhão, porque ele não vale isso, e eu não vou comprar. Né? E você não vai conseguir vender para ninguém, você vai conseguir vender ele por um valor muito perto do preço justo. Acabou. Certo?
Preço importa para quem investe muito, para quem investe pouco, o preço não importa. Na verdade, o preço não importa para ninguém, porque o preço importar ou não, simplesmente é uma conclusão do mercado ser eficiente ou não. Se o mercado é eficiente, o preço não importa. Se o mercado não é eficiente, o preço importa. Né? Então, tanto faz se você vai investir R$1.000, R$1 milhão, R$1 bilhão. Obviamente, se a empresa tiver liquidez para aguentar esse aporte, né? Mas o fato do mercado ser eficiente ou não independe do tanto que você investe. E aí, os comentários que eu tinha separado aqui, que teve até um cara que botou no começo da live, preço importa porque se você tivesse comprado o Magazine Luiza há 2 anos atrás, hoje você teria um retorno negativo. Ou, se você tivesse comprado, pegando o exemplo que a gente deu ontem, né, as ações do Yahoo por $200 em 2000, no ano 2000, e em 2001 elas estavam valendo $11 cada uma delas, né? Como que a hipótese dos mercados eficientes, ela funciona em relação a bolhas, né? E até, pegando o gancho, isso é bem discutido na entrevista que eu sugeri para vocês verem, essa daqui, né? Porque dentro da hipótese dos mercados eficientes não existe bolha. Não existe bolha. E os economistas comportamentais... Então não deixe de assistir essa entrevista, tá lá no YouTube depois. Já dá o print aí. Deu o print? Então, e é até interessante porque não existe bolha na ótica do mercado eficiente. Porque simplesmente o mercado está incorporando, aquele é o preço dos ativos para aquelas informações que tem naquele momento. Se as informações mudam, e se elas mudam de forma rápida, o mercado vai incorporar isso e vai despencar. Mas não quer dizer que aqui está caro e que aqui está barato. Simplesmente aqui a gente tem algumas informações que a gente não tinha aqui, a gente não tinha como saber para onde o mercado ia prever, e o mercado, conforme as informações novas foram entrando, isso foi sendo incorporado. Então, essas grandes quedas, que normalmente os economistas comportamentais chamam de bolha, são simplesmente ajustes rápidos à realidade que o mercado está fazendo, porque o mercado possui vários ciclos. A gente falou sobre a aula dos ciclos lá já, né? Acho que foi a terceira live que a gente fez. Então, pela ótica do mercado eficiente, não existe bolha. Aí os economistas comportamentais ficam malucos, porque eles falam, não, as pessoas agem conforme manada, e quando você está agindo conforme a manada, as pessoas tomam decisões equivocadas, e essas decisões equivocadas levam a preços equivocados, e isso pode até ser verdade, ou parcialmente verdade, mas o que a galera da hipótese do mercado eficiente fala então crie uma teoria que explique as bolhas, porque não existe. Existe assim, você olha para trás e fala, isso daqui era uma bolha porque tinha muito crédito, o crédito era muito barato, isso levou o preço das ações das casas subirem, e aí o preço das casas subirem fez as pessoas se alavancarem, depois quando o mercado caiu, as casas perderam valor, né, a crise do subprime que eu estou descrevendo. Quando as casas perderam valor, os bancos foram executar e não dava para cobrir e virou aquela bagunça. Então assim, pode até ser, só que faça uma teoria para explicar isso, porque a gente não tem uma teoria econômica que explique bolhas e que preveja bolhas. Porque a partir do momento que essa teoria existir, as supostas bolhas vão parar de existir. Se você tem uma teoria que consegue prever com uma certa precisão quando vai ter uma crise, você não tem mais crise, porque o mercado vai se antecipar, já vai fazendo os ajustes. E seria interessantíssimo a gente ter uma proposta dessa, uma teoria formulada, bem feita, sobre previsão de bolhas. Isso seria muito bom para a economia, porque a gente não teria mais crises de crédito, expansão monetária exagerada. Não existe, ninguém criou. A hipótese e a teoria mais bem aceita e que explica o comportamento das ações é o Five Factor Model do Eugene Fama. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. O último argumento comum e simplista sobre preço não importar, que estava anotado aqui, são afirmações genéricas sem embasamento teórico ou empírico, como se o mercado fosse eficiente, eu seria um mendigo com uma caneca, uma frase famosa do Buffett, do Warren Buffett, né? Então ele mesmo fala, olha, se o mercado fosse eficiente, eu seria um mendigo com uma caneca. Mas ele tem que entender que quando ele investia lá na década de 60, de 50, o mercado era muito mais ineficiente do que hoje. Tanto é que se você for pegar o retorno das ações da Berkshire dos anos 2000 para cá, foi quando a internet se popularizou, você vê que a Berkshire entregou um retorno muito parecido com o S&P. Agora ela destacou muito por causa da alocação em Apple, mas ela ficou ali praticamente 2 décadas andando junto com o índice, né? Então, é aquilo que eu falo, né? A gente não pode pegar todas as afirmações genéricas que as pessoas fazem simplesmente por um achismo ou por um empirismo, né? A gente tem que ver o que a teoria e o método científico diz sobre um determinado assunto. E agora a gente chega no Five Factor Model, agora que eu vou bugar um pouco a cabeça de vocês.
Ah, agora vai bugar a cabeça. Durante todo esse período de estudo de eficiência de mercado, vários acadêmicos pesquisaram fatores. Será que sempre existiu esse questionamento, né? Existem fatores, que são características, que fizeram as empresas performarem melhor do que a média no longo prazo? Isso foi sendo estudado desde a década de 70. Então, será que empresas que distribuem mais dividendos, elas geram mais retorno do que a média ou menos retorno? Será que empresas de crescimento performam melhor do que a média ou pior do que a média? Será que empresas que têm uma boa governança corporativa performam melhor ou pior do que a média? Será que empresas grandes, né, large caps, empresas que têm um valor grande de mercado, performam melhor ou pior do que empresas pequenas? O mercado foi sempre se perguntando isso, porque se você tem empresas com características específicas que superam o mercado, basta você comprar essas ações que tenham essas características. Então isso foi sempre estudado e a gente tem mais de 250 fatores diferentes catalogados. Por que o Gini Fama ficou tão famoso com o modelo dele, que a gente chama de modelo de 3 fatores, que foi de 1993, e o modelo de 5 fatores, que foi de 2015. Reparem, em 2015 foi um dia desse, tem 8 anos, né, que isso foi publicado. Então, é uma coisa bem recente que eu estou trazendo aqui para vocês. Em 1993, ele e o Kenneth French, que é um acadêmico também que estuda sobre o assunto, eles fizeram um paper chamando de Three Factor Model, ou seja, modelo de 3 fatores. Olha, a gente está conseguindo explicar a performance das carteiras com uma certa precisão segundo esses 3 fatores. E quais são os 3 fatores? O primeiro fator é exposição genérica ao mercado, ou seja, simplesmente você ter todo o índice. A gente falou sobre isso na aula de ETFs. Então, ter todas as ações da bolsa vai garantir ali 60%. O fato de você ter uma carteira bem diversificada vai explicar 60% do seu retorno no longo prazo. Então, beleza. Boa parte é explicado por simplesmente você ter uma alocação genérica na bolsa, você vai ter... Pense no índice, tá? Então, S&P 500, as 500 maiores empresas norte-americanas. O fato de você ter uma exposição genérica à bolsa vai te garantir ali, vai explicar 60% do seu retorno. Os outros 2 fatores foram tamanho, ou seja, empresas pequenas versus empresas grandes. E o terceiro fator foi o fator valor, ou seja, empresas de crescimento versus empresas de valor. E aqui, por que eu digo que vai bugar a cabeça de vocês? Porque as empresas de valor, e eu vou falar o que são empresas de valor, performaram muito melhor do que a média do mercado, com menos risco, ou seja, não é nem que tem menos risco, porque isso está no campo de estudo hoje. A explicação é, cara, com a mesma volatilidade, as empresas de valor entregaram um resultado muito maior. Então o risco delas provavelmente não está na volatilidade, está em algum outro lugar que não se sabe até hoje. Então esse é o modelo de 3 fatores, tá? Então a gente está lá em 1993. Fábio, beleza, o que é uma empresa de valor e o que é uma empresa de crescimento? Basicamente o que o Three Factor Model fez, o estudo que eles fizeram, foi pegar toda a base histórica dos últimos 200 anos e montar carteiras hipotéticas onde você sempre organiza, né? Então, o primeiro fator é ter uma carteira diversificada, beleza. O segundo fator, vamos falar aqui de valor e crescimento e small cap e large cap, né? Separar nesses 4 grandes grupos. Por que é importante entender isso, tá? Antes aqui da minha explicação. Porque você ter uma carteira com pesos maiores em small caps de valor e large caps de valor, gerou um excesso de retorno muito grande no longo prazo frente à média de mercado. E existe uma forma muito simples de você fazer isso. Então, para a gente ter uma ideia, a gente tem aqui, deixa eu abrir a imagem maior para ler para vocês aqui. Esse gráfico aqui, ele mostra desde 1928 até 2017, $1 investido em small caps de valor, large caps de valor, small caps de crescimento, large caps de crescimento e small caps de crescimento. $1 virou 100 mil, mas aqui na verdade dá uns 200 mil dólares em small caps de valor, dá uns 12 mil dólares em large caps de valor, dá mais ou menos uns 1.200 dólares em large caps de crescimento e dá mais ou menos ali $1.000 para as small caps de crescimento. Então, é interessante, pegando o gancho com a live de ETFs, a gente ter uma carteira que tenha pesos maiores nas empresas de valor e principalmente nas small caps de valor. Por isso que eu não quis abrir isso tanto na live sobre os ETFs,
porque a gente ia aprofundar isso aqui na nossa live de hoje, tá? E aí, o que é interessante? Então, o que eles fizeram? Qual foi o estudo do Three Factor Model? Eu vou explicar aqui direitinho, depois a gente só vai incluir 2 fatores, que é o estudo de 2015 do Five Factor. Então, o que eles simularam aqui? De 3 em 3 meses, eles atualizavam uma carteira hipotética, onde eles separavam esses 4 grupos. Small caps de valor, large caps de valor, ou seja, empresas de valor de mercado de valor, já vou falar que é large cap de valor. Small cap de crescimento, large cap de crescimento. Como é que eles faziam essa separação? Primeiro, eles ordenavam, para separar o que é uma large cap e o que é uma small cap, pegavam todas as empresas listadas, desde a maior até a menor, em ordem decrescente, e pegavam a empresa do meio ali, a mediana, a empresa do meio. Então vamos supor que a gente tivesse 3.000 empresas listadas. Uma carteira seria composta pelas 1.500 maiores e a outra carteira pelas 1.500 menores. Tá? Então primeiro dividir em large cap e small cap. Diferença bem grosseira, tá? E o segundo grupo, o que eles fizeram? O segundo grupo, o que eles fizeram? Eles dividiram a carteira, né? Então, esse grupo aqui de large cap, eu vou separar em large caps de valor e large caps de crescimento. Como é que eles fazem isso? Aí você vai pegar as large caps e ordenar do maior múltiplo, e aqui eles usam preço em relação ao valor patrimonial, ou seja, das empresas que são mais caras, tá? Múltiplos maiores até múltiplos menores, tá? Então, as empresas de múltiplos maiores, eles chamaram de empresas de crescimento, as empresas de múltiplos menores, empresas de valor. Por que é importante entender essa diferença, tá? Porque uma empresa de crescimento, naturalmente, ela vai ser precificada a múltiplos maiores porque o mercado está vendo que ela vai crescer. Então, o mercado já antecipa esse crescimento e incorpora no preço da ação. Então, são empresas que têm múltiplos maiores. As empresas de valor, normalmente, são aquelas empresas mais morosas, que não tem muito para onde crescer. E que o mercado normalmente vê de uma forma meio monótona. São negócios monótonos que normalmente faz a empresa ter ali múltiplos menores, tá? No agregado. Então, você separa do maior múltiplo para o menor múltiplo. Então, aqui eu tenho large caps de crescimento, large caps de valor. Mesma coisa com as small caps. Small caps de crescimento e small caps de valor. Vamos atualizar essa carteira hipotética inteira de 3 em 3 meses e ver como que foi a performance. E aí, isso chega nesse gráfico daqui, tá? Mostrando que as small caps de valor performaram muito melhor do que as small caps de crescimento. Agora, um ponto que é muito importante, por isso que eu falei que ia bugar a cabeça de vocês, tá? Vai bugar mesmo. Vamos embora. Aqui a gente está falando de um grupo de 3.000 empresas divididos em 4 grandes grupos. Então a gente não tem risco específico nenhum na carteira. É praticamente como se os fatores performassem sozinhos, tá? E um ponto, porque aí você vai pensar assim, Fábio, quando eu for investir em ações, então, na minha carteira, que eu vou lá comprar as ações diretamente, eu vou comprar só small caps de valor. Você vai ter uma performance péssima. Porque esse estudo aqui mostra uma carteira ultra mega diversificada ao ponto de que as empresas que estão ali, elas nem importam. O que importa são essas características que elas têm. Quando você tem uma carteira de ações que você escolhe as ações diretamente, esse estudo aqui ele não vale. Porque querendo ou não, por mais que você tenha uma carteira super diversificada, os ativos que estão ali, eles importam. Eles têm as suas especificidades. Você sempre vai ter um risco específico. Esse estudo aqui mostra simplesmente você pegando todas as ações da bolsa. Ficou claro isso? Então não adianta na sua carteira de stock picking você querer replicar isso daqui, você querer ter só small caps de valor e você não ter small caps de crescimento. Por quê? Também um outro ponto. Por quê, Fábio? Porque quando a gente pega, aí eu vou ter que ser mais técnico, inclusive isso daqui a gente entra bem a fundo lá no nosso módulo 4 do Dollar Masters, que é o módulo de ETFs e Factor Investing, que é o seguinte: as empresas, quando a gente pega, no agregado, as small caps de valor tiveram uma performance melhor, na média. A média de retorno foi melhor. Só que quando você vê o desvio de retorno dessas empresas, ele é muito mais coeso. A small cap de valor que melhor performou bem, a que pior performou mal, mas essa média, ela é muito próxima, tá? Nas small caps de crescimento, apesar da média ser menor, a gente tem desvios muito grandes. A gente tem small caps que tiveram uma performance absurdamente boa e small caps tiveram uma performance horrível e as empresas quebraram.
Então, quando você vai pro stock picking para comprar as ações diretamente, você não deveria levar isso em consideração, porque, por exemplo, a Monster Energy Drinks, que foi a empresa que teve o maior retorno na bolsa nos Estados Unidos nos últimos 30 anos, que eles fazem os energéticos da Monster, que tem aquela garrinha, eles eram uma empresa de um small cap de crescimento. Então, se você quiser ter empresas que vão gerar uma performance absurda na sua carteira, você vai ter que escolher elas dentro do grupo das small caps de crescimento. Então, entendam que fazer o que a gente chama de factor investing, investir por esses fatores, você só faz isso de forma agregada e a gente tem ETFs específicos que fazem isso. Você nunca vai fazer isso daqui na sua carteira de stock picking que você compra suas ações diretamente. Ficou claro em relação a isso? Porque uma seguidora me perguntou ontem, Fábio, o que você acha da fórmula mágica do Joe Greenblatt? Eu não gosto porque é uma forma tenebrosa de fazer factor investing, que não tem essa abordagem científica que a gente tem do Five Factor Model. A gente não tem veículos que fazem isso de forma automática, então você teria que fazer isso na mão, e isso geraria um trabalho gigantesco, você deve provavelmente fazer uma coisa muito errada ali no meio do caminho. Então lembrar que o Factor Investing, ou seja, investir por fatores, você só vai fazer através de veículos, a gente já vai falar sobre eles aqui, que fazem isso para você automaticamente. Você nunca vai aplicar isso na sua carteira de investimentos. Eu gosto até de dizer que essa discussão que a gente tem hoje, ela, no meio acadêmico de investimentos, é mais ou menos como para quem gosta de física, eu gosto de física, assim, de acompanhar as coisas e tudo mais. É como se fosse a briga que existe entre a relatividade geral do Einstein e a física quântica. A relatividade geral do Einstein explica muita coisa. Explica como que o universo, as galáxias se organizam, tudo que é grande no universo é muito bem explicado pela relatividade. E tudo que é microscópico, no tamanho do átomo ali para baixo, é muito bem explicado pela física quântica. Só que a gente não consegue unir essas duas teorias, né? Então fazer uma analogia com isso daqui é basicamente isso. Quando você investe por fatores, você ignora quais são as empresas que estão ali dentro, você só se importa com os fatores. Ok? Então você não vai fazer isso na sua carteira de stock picking. Fábio, como que eu vou montar a carteira de stock picking? A gente vai falar sobre isso na live do Philip Fisher, do Warren Buffett, do Charlie Munger e também do Peter Lynch, tá? Que são as próximas lives. Então a gente está falando aqui só de Factor Investing. Então a gente tem esses três fatores. Bom, Fábio, então, por exemplo, eu poderia criar... e um ponto aqui também que é importante. Enquanto a exposição genérica ao mercado representa 60% do seu retorno, o fator valor representa 15%. E o fator small cap associado a valor, 10%. Por que as pessoas me perguntam? As pessoas me perguntam bastante, Fábio, vale a pena eu ter um ETF de small caps, que vai pegar só small cap? Não faz sentido nenhum. Porque o fator valor, o fator small cap, ele só tem valor quando ele está associado com o fator valor. Se você investir no ETF que só pega small cap, você vai pegar o melhor grupo, que são as small caps de valor, e o pior grupo, que são as small caps de crescimento. Não faz sentido você ter um ETF puro de small caps para o longo prazo. Então, como que eu gosto de pensar em uma carteira de ETFs para o longo prazo? Deixa eu bloquear a galera que está fludando aqui. Então, como que eu gosto de pensar em uma carteira de ETFs? Igual eu falei para vocês ontem, a gente tem que ter como base um ETF genérico de mercado, tipo S&P 500, tipo Total Market, né? Então vou pegar aqui os ETFs da Vanguard, tá? Que fazem isso. Você pode achar ETF da BlackRock, ETF da State Street, tanto faz. Então ter um ETF genérico de S&P 500 ou de VU para você ter a exposição genérica ao mercado. Isso vai ser a base da sua pirâmide, né? Da sua carteira. Então a base é ter uma exposição ampla e genérica. O que você faz? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter ETFs específicos de large cap de valor, ou seja, aplicar o fator valor, ou seja, ter uma sobreexposição ao fator valor nas empresas grandes. A gente pode fazer isso como, por exemplo, através do ETF VTV da Vanguard ou o ETF VUV, VOOV. Ele vai pegar só as large caps de valor. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tendo todas as ações do mercado e eu vou dar um peso nas empresas grandes de valor. Eu vou dar um peso nas empresas de tamanho médio de valor, que é feito através do VBR. O VBR pega mid caps e small caps de valor. Eu vou pegar um ETF específico de small caps de valor, como, por exemplo, o VIOV, VIOV,
de small cap de valor e vou construir a minha carteira com esses ETFs. Aí você pode estar se perguntando assim, Fábio, pô, se as small caps de valor performaram tão bem, por que eu não vou ter só small caps de valor? E aí que vem o pulo do gato. Por quê? Porque essa informação que eu estou dando para vocês, ela já é conhecida pelo mercado. Então, a partir de 1993, a gente vê que o fator valor de small caps, ele gera um incremento de retorno, só que não tão expressivo como antigamente, porque isso é sabido pelo mercado. Então, a partir que essa informação foi descoberta, o mercado já começou a incorporar isso no preço dos ativos, as small caps de valor passaram a ser negociadas por um preço maior, as small caps de crescimento por um preço menor, e esse spread, apesar dele ainda assim existir, ou seja, essa expectativa de retorno maior das empresas de valor ainda existe, mas é menor, tá? Porque isso já é uma informação sabida. E a gente também está falando aqui de estudos que levam em conta probabilidade e fatos históricos. E dados históricos, desculpa. Então, não necessariamente daqui até os próximos 30, 40 anos, que eu imagino que seja o horizonte de todo mundo aqui, pelo menos isso, pode ser que as small caps de valor performem pior do que as small caps de crescimento, por exemplo. Então é por isso que a gente não vai ter só small caps de crescimento. A gente vai se ater a ter uma exposição genérica com ETF Total Market, de total mercado, ou S&P 500, que é muito parecido, e simplesmente dar pesos para esses ativos, para esses ETFs que tendem a jogar a estatística a nosso favor. Então a gente faz o nosso melhor possível, lembrando que não existe garantia, né, nem na bolsa, em nenhum lugar da vida. Então é assim que a gente joga. E aí, em 2015, o Eugene Fama publicou uma atualização desse paper, que ele chamou de Five Factor Model. Então reparem, o Three Factor Model, ele explicava mais ou menos 85% de expectativa de retorno dos ativos. E o Five Factor Model representou de mais ou menos 90, 95% da explicação de por que os ativos performam. E o que eles viram? Que dentro das small caps de valor que investiam de forma conservadora e tinham uma alta lucratividade, que são os dois outros fatores, então investir de forma conservadora e alta lucratividade também geraram um excesso de retorno. E aí o que acontece? Só que quando a gente pega, por exemplo, um ETF como o VIOV, de small caps de valor, você vai ver que o índice de small caps lá dos Estados Unidos, que é o S&P 600, ele tem 600 empresas. Quando você pega um ETF de small caps de valor, você vai ver que dessas 600 ele vai ter umas 300 na carteira, né? Se você aplica os outros dois fatores, lucratividade alta e investimentos de forma conservadora, você cai para uma carteira mais reduzida, mais restrita. Então, você tem naturalmente um risco um pouquinho maior associado a isso, apesar de ser um modelo muito mais preciso. A gente não tem hoje nenhum índice de mercado formalizado que replique o Five Factor Model. Lembra que eu falei para vocês que um ETF, na aula de ETFs, quando o ETF ele é passivo, ele precisa ter algum índice de referência onde ele vai replicar aquela determinada carteira. E 95% dos ETFs fazem isso. Só que a gente tem 5% dos ETFs de mercado que vão ser ETFs de gestão ativa. ETFs de gestão ativa. Por quê? Se você não tem um índice de referência, você pode criar o seu próprio índice, como o caso da Avantis. A Avantis, que é uma administradora de ETFs, fez isso, onde eles criaram um índice que replique da melhor forma o Five Factor Model. Então, eles têm um índice, uma metodologia própria, eles fazem uma gestão passiva frente a esse índice, essa metodologia que eles criaram, apesar do ETF ser legalmente registrado como ETF de gestão ativa, porque não existe um índice de mercado que ele vai acompanhar. Então, dentro da Avantis, eles têm alguns ETFs, e o ETF que replica o Five Factor Model é o AVUV, AVUV. Então, você poderia complementar essa carteira que tem VU, VTV, VU, S&P 500, VTV, Large Cap de valor, dois fatores, né? VBR, Mid Small Cap de valor, e VIOV, Small Cap de valor, que vai pegar os três fatores, a gente tem o AVUV para complementar, que vai pegar os 5 fatores. Só que nessa carteira aqui, o AVUV ele é mais um preciosismo e você deveria ter um peso menor, né? Quanto mais você desce para as small caps de valor e para fatores mais específicos, mais risco esses ativos têm no final do dia. Por isso que eu gosto de dar sempre um peso maior para o ETF genérico, o de large cap de valor um peso menor do que ele, mas o segundo peso maior, VBR um peso menor,
VIOV um peso menor e lá em cima o AVOV com um peso bem menor, dentro dessa lógica, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar aqui em relação a isso. VIOV é a mesma coisa que JS. Eu dei os exemplos dos ETFs da Vanguard, mas você vai ver equivalentes no da BlackRock, você vai ver equivalentes da State Street. Então, quando a gente fala de Factor Investing, basicamente é sobre isso que a gente está falando. É óbvio que você vai ter que saber calibrar o peso de cada um desses ativos, incluir eventualmente outros ETFs, porque a gente tem outros fatores que são interessantes para quem faz o buy and hold. Por exemplo, a gente tem o ETF QUAL, QUAL. Ele vai pegar só empresas que têm qualidade e que possuem lucros crescentes. A gente tem o NOBL, que é um ETF que pega só empresas que aumentam a distribuição de dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos, que apesar de serem características que não têm um embasamento científico tão grande, essas características podem fazer sentido para quem quer ter uma carteira mais tranquila, com menos volatilidade, com maior previsibilidade. Então, isso aqui que eu estou dando para vocês é o feijão com arroz do Factor Investing e da alocação de ETFs, né? Aprofundando o que a gente já viu na aula de ETFs. E lembrar sempre que isso daqui você só faz através de ETFs que repliquem isso. Você nunca vai fazer isso para sua carteira de investimentos das suas ações especificamente. Por quê, Fábio? Porque quando você vai para uma carteira de ações que você monta, essa relação aqui embaixo, esse resultado, ele some. Porque a sua carteira não tem 1.500 ativos e não está selecionada por fatores específicos ali dentro. Tá? Galera, por hoje eu acho que é isso, né? Eu vou separar 10 minutinhos aqui para tirar as dúvidas de vocês, mas pra galera que tá aí até agora e que quiser sair, vou só fazer uma conclusão. Então, basicamente, mercado é extremamente eficiente, isso faz com que você possa investir em empresas de forma tranquila, garantindo que você está pagando um preço muito justo para um ativo naquele determinado momento. Isso faz com que na sua carteira de ações que você invista diretamente, você possa sempre saber que você vai receber um risco compatível com aquele retorno que você está esperando. Você vai ter um retorno compatível com o risco que você está alocando, certo? E a galera até falou isso, né? Pegando até aqui, agora eu lembrei o que eu ia falar, que eu fiquei pensando. Que é o seguinte, né? O pessoal dá o exemplo, tipo, as ações da Magalu desabaram, isso quer dizer que o mercado não seja eficiente, porque blá, 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 blá. Não tem nada a ver, porque para quem estava na live de ontem, você comprar Magalu alguns anos atrás significava você ter uma alocação assim, ó. Então era uma empresa que tinha um potencial de valorização muito grande, tinha um risco muito elevado, e esse risco implicaria em ou um ganho muito expressivo ou em uma perda muito expressiva. Então, assim, a parte da perda muito expressiva estava dada no jogo, era uma possibilidade. Tanto de um ganho muito expressivo. O que aconteceu foi que a gente caiu, o nosso universo foi para um caminho de guerra na Ucrânia, inflação gigantesca aqui no Brasil, diminuição do poder de compra do brasileiro. Isso afetou não só o Magalu, o varejo inteiro desabou e foi muito afetado aqui no Brasil. E a gente está vendo isso nas empresas norte-americanas também, por isso que as ações da Dollar General caíram, né? Depois que ela divulgou os resultados. Porque está batendo, né? A inflação está batendo em todo mundo, as pessoas estão perdendo poder de compra no curto prazo. Então, assim, quando você investe em uma empresa ou investiu numa empresa como Magalu, a eficiência de mercado nunca diz que você não vai perder dinheiro com uma ação, que a ação não pode desabar ou que a empresa não pode quebrar. O que quer dizer que é uma empresa que naturalmente tem um desvio de retorno muito grande. E isso está totalmente compatível com a hipótese dos mercados eficientes. Era isso que eu fiquei aqui pensando para falar e tinha esquecido rapidamente. Então, recapitulação dos pontos abordados aqui na live, basicamente é isso. Mercado eficiente, você tem uma garantia que você está pagando um preço justo, o risco que você está correndo é compatível com o retorno esperado, lembrando que risco é sempre incerteza, então lembrar de calibrar esse risco na sua carteira. Como implementar o 5-Factor Model em uma carteira de ETFs? Você tem uma alocação genérica através de um ETF genérico e você vai adicionar ETFs que tenham características dos fatores para dar pesos maiores para essas empresas que possuem essa característica. Lembrando que isso vale só para ETFs e carteiras ultra mega diversificadas ao ponto de você não
ter nada de risco específico e só os fatores ditarem aquela característica. Então, se você tem uma carteira que ela é, quando a gente fala da parte de ETFs, né, a minha parte de ETFs que eu tenho na minha carteira de ações, ela é exatamente assim. Eu tenho um ETF genérico e eu tenho alguns ETFs de Factor Invest. Um de Large Cap de valor, um de Small Cap de valor, um de Mid Cap de valor, um de 5 Factor Model e eventualmente alguns outros ali que tenham características que fujam do 5 Factor Model. Mas a ideia de implementação é essa, porque dessa forma você vai jogar a estatística a seu favor para sua carteira, além de performar melhor que o mercado, ela ter um risco compatível, uma relação de risco-retorno muito melhor do que aquela carteira pura que só tem ali um ETF de S&P 500, por exemplo. Beleza? Então, isso foi a recapitulação. Lembrando de novo, incentivo para você colocar em prática isso que eu ensinei nessa aula de hoje. Beleza? Pega esse conhecimento, se cadastra lá na lista VIP do Dollar Masters para você receber a gravação dessa aula e se fizer sentido para você, vai ser um enorme prazer ter você nessa turma do meu curso que a gente vai abrir na quinta-feira da semana que vem. Chegando mais perto eu vou explorar um pouco melhor, contar um pouquinho melhor para vocês. Vai ser um prazer enorme ter você com a gente, uma formação extremamente sólida de dar todos os caminhos das pedras para os nossos alunos. A gente tem mais de 3 mil alunos extremamente satisfeitos. Vai ser muito legal poder ter você com a gente se você estiver nesse momento, beleza? E eu vou tirar aqui, essa aula ficou bem maior que as outras, mas enfim, não tinha como fazer mais rápido. Eu vou tirar aqui 10 minutinhos para tirar as dúvidas de vocês aqui embaixo, ok? Qual o mínimo por mês em reais para investir em uma carteira nos Estados Unidos? 1.000, 2.000? Cara, com R$1.000 dá para você começar tranquilamente. Dá para começar até com menos, né? Ali, talvez. Mas assim, uns 150, 200 dólares por mês já é bem tranquilo para você investir. Então, 1.000, 2.000 reais por mês é super tranquilo. Fico muito feliz com o feedback que vocês estão dando aqui embaixo, tá, pessoal? Que bom que vocês gostaram dessa aula. E talvez tenha ficado mais claro, né? Essa questão de preço importa, preço não importa, da onde que vem, né? ETF de utilidade pública na Europa, acha que cabe? Cara, se eu fosse ter, eu não tenho ETFs setoriais, tá? De setores específicos, mas se eu fosse ter um único ETF setorial, eu acho que eu teria um ETF de utilidade pública. Porque as empresas de utilidade pública são as empresas que têm o menor número de... É o grupo de empresas que tem a maior resiliência, ou seja, a tendência de continuar existindo no futuro. É um setor que normalmente ele é mais de valor, naturalmente, e ele é um setor que naturalmente paga mais dividendos. Então, se você quer a renda passiva ali, não quer vender necessariamente o ativo no futuro, é um grupo interessante, tá? E por que os outros fatores eles não são tão conhecidos e por que o Eugene Fama ganhou o prêmio Nobel por causa do 5 Factor Model? Porque se você reparar, olha que interessante, todos os outros 200 e poucos fatores, por que o 5 Factor Model ficou tão famoso? Porque se você for parar para pegar, eles são os fatores originários dos outros fatores. Então, por exemplo, dividendo, eles já fizeram estudos com dividendos e viram que as empresas que pagam muito dividendo, tanto em relação ao lucro, né, que a gente olharia pelo payout, tanto com relação ao valor da empresa, que seria o dividend yield, quanto que a empresa distribui de dividendo frente ao seu preço, a gente vê que essas empresas tenderam a ter uma performance melhor no longo prazo do que a média. Isso, inclusive, é bem reportado no livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Só que por que as pessoas não fazem factor investing com isso? Porque eles acabaram descobrindo que os dividendos altos, eles são uma derivada do fator valor. Ou seja, essas empresas performaram não porque elas pagavam mais dividendos de fato, mas porque as empresas de dividendos normalmente são empresas de valor. Então é um fator que explica, mas não explica tão bem quanto o fator valor. Então era mais pelo fato das empresas de dividendos serem empresas de valor do que pelo fato dela distribuir o dividendo ou não. Já tenho alguns ETFs começando a fazer posição em XOP. Tenho os ETFs começando a fazer posição em XOP. Quero adicionar algumas empresas de petróleo e gás, mas é muito difícil escolher uma única empresa. O XOP é um ETF de empresas de gás, né, e de produção de petróleo e tudo mais. Cara, eu não gosto de investir setorialmente, porque tem ETFs, como eu falei pra vocês, tem mais de 1.500 ETFs lá nos Estados Unidos. Tem ETF de tudo, que você imaginar, vai ter um ETF lá. Ah, eu quero um ETF só de empresa que começa com a letra A. Talvez você ache lá.
E a gente tem ETFs de todos os setores. Eu não gosto de ETFs setoriais porque quando você tem uma carteira ampla e genérica, você já tem petróleo e gás lá dentro. Qual que é o motivo de você dar uma sobre... Porque para pra pensar, você falou, já tem alguns ETFs. Eu imagino que você já tem ETF de S&P 500, por exemplo. Ou você... Glairton, né? Ou você tem algum ETF genérico que tenha todas as empresas, por exemplo. Você já tem óleo e gás, o óleo e gás já tem uma participação grande ali. Qual que é o motivo de você pegar e dar um sobrepeso em ações, em empresas de óleo e gás? Não faz sentido, não é um fator relevante. Faz sentido você dar mais peso para as empresas de valor, para as small caps de valor, principalmente. É até um ponto que eu falo pra galera. O pessoal pergunta muito, Fábio, por que você fala muito de S&P 500 e não fala de Nasdaq, do índice Nasdaq? Porque a gente tem um ETF QQQ, que replica o índice Nasdaq. Ora, o ETF QQQ, que vai replicar o Nasdaq, o que é o Nasdaq? É um índice composto das empresas que se listaram na Nasdaq. Não é um fator relevante, não importa onde a empresa é listada. Que tem uma tendência maior de ser empresas de tecnologia. E é um índice que tira o setor financeiro, tira os bancos. Assim, por que eu vou ter uma carteira com essas características? Eu tenho uma carteira genérica de mercado, que são ou S&P 500 ou todas elas. Por que eu vou ter isso? Por que eu vou ter uma carteira que são só 100 ações, uma carteira menor do que o S&P 500, de empresas que têm uma tendência, um viés de ser de tecnologia, porque normalmente as empresas de tecnologia abrem na Nasdaq, mas nem todas as empresas do Nasdaq são de tecnologia, e eu estou tirando o setor financeiro. Por que eu estou dando peso para esses fatores? Não tem nenhum estudo que embase o fato de eu ter uma sobrealocação nessas empresas. Então não faz sentido você ter um ETF como o QQQ na sua carteira. Ah, Fábio, mas eu tenho o QQQ, meu Deus, e agora? Vai vendendo menos de 35 mil reais por mês para não pagar imposto e vai montando uma carteira direito de ETF, né? QQQ não é só tecnologia, QQQ é Nasdaq 100. A composição do Nasdaq 100 são as 100 maiores empresas que foram listadas na Nasdaq, tirando o setor financeiro. Tem coisa que não é tecnologia lá, mas a maioria é. E se você for lá no S&P 500, você vai ver que as empresas de tecnologia estão todas lá. Visa, Master, você pegar Google, Meta, todas as Nvidia, todas elas estão lá no S&P 500. Só que eu estou no S&P 500, eu estou tendo alocação genérica de mercado. No Nasdaq eu botei fatores aleatórios ali que não fazem muito sentido. A estratégia do Factor Invest é uma alternativa ao esforço muito grande para valuation, considerando que 60% a 70% do retorno das principais ações vem da variação do S&P 500. É mais ou menos por aí, tá, Aldaci? Quando você tem uma carteira de... Eu vou puxar aqui a minha carteira de ações lá nos Estados Unidos. Eu comecei nos Estados Unidos no final de 2015. E no Brasil eu comecei em 2008. Mas pegando a minha carteira norte-americana, que eu tenho tanto ETFs quanto ações diretamente, eu sei que eu estou tampando aqui, mas enfim. Quando você tem uma carteira genérica de mercado ampla com ETFs, qual que é a tendência dela, tá? E aqui de laranja é o Ibovespa e de azul é a minha carteira já em reais, tá? Não tem o S&P 500 aqui porque a plataforma que eu uso simplesmente não bota o S&P 500, mas pra vocês terem ideia, o S&P 500 ele, em reais, né? Ele tem uma correlação bem alta com essa carteira de azul, que é a minha, só que com retorno mais ou menos da metade. O S&P 500 deu mais ou menos uns 170% nesse período, tá? Então seria, imagina o S&P 500 junto com a minha carteira, mas a carteira descolando e abrindo. Quando você investe em uma carteira de ETFs e ETFs deslocados para fatores interessantes, como por exemplo o valor, você vai ter um comportamento muito próximo do S&P, mas ao longo dos anos você vai tentando descolar um pouquinho cada ano e essa diferença vai ser muito grande lá no futuro. É isso que uma carteira de ETFs deslocada para valor vai fazer. Se você quiser ter uma carteira que vai te dar retornos mais explosivos, tipo essa carteira daqui, o que eu faço essa carteira aqui parece que tem só ação, né? Se você for olhar, cara, foi um retorno absurdo, né, de 2016 para cá. 316%. Chegou a bater, né, vou trocar aqui, ó, não dá para ver aqui, ó, mas chegou a bater quase lá em cima do gráfico, que seria 400 e tantos %, né? Eu não sei se eu tenho isso aqui no computador, mas seria mais ou menos isso. Então, um retorno bem explosivo. Só que essa carteira aqui,
dá a impressão, tipo assim, pô, Fábio, essa carteira aqui você tem 10 ativos, né, pra ter tido essa performance. Não, essa carteira de ações norte-americanas, só de ações deve ter pelo menos umas 40 ações diferentes, além da carteira de ETFs que tá aí dentro também. Então essa carteira em azul, ela é uma carteira que tem uma parte de ETFs com essa estratégia, parecido com essa estratégia que eu passei aqui para vocês, e também tem a minha carteira de stock picking. Por isso que eu bato muito na tecla, o pessoal fica batendo cabeça, meu Deus, eu só vou ter ETF, meu Deus, eu vou ter só ações. Tendo ETFs e tendo uma boa estratégia de stock picking, você vai conseguir o melhor dos dois mundos. Você vai ter uma carteira que vai tendendo a se distanciar do índice aos poucos, com a carteira de ETFs deslocado para o fator valor, você vai ter uma segurança grande, uma resiliência grande, e no stock picking você vai ter uma possibilidade de ter retornos muito maiores escolhendo ações diretamente, obviamente fazendo uma diligência, analisando as empresas, enfim, e a gente vai falar sobre isso na aula do Peter Lynch. Mais especificamente, né, do Peter Lynch e do Philip Fisher. 40% da sua carteira de ETF, certo? Cara, da parte de ações, é mais ou menos uns 40%. Essa carteira de azul, que é só ação norte-americana, não tem os REITs, é mais ou menos uns 40% dela é de ETFs. Na verdade, uns 40%, tá? Não sei de cabeça. Mas uns 30% de ETFs. Só que esse descolamento gigantesco que deu foi por causa das ações, né? Das ações diretamente. Vou responder a última pergunta aqui pra gente encerrar, tá, pessoal? Coloque aqui embaixo pra eu dar uma olhada. Tenho dúvidas. Emprestar ações para as pessoas apostarem com a baixa, investidores com muito mais patrimônio que outros não alteram o valor das ações? Cara, o fato das pessoas poderem alugar ações e operarem vendidos é uma forma que faz o mercado ser eficiente. Porque se o mercado começa a perceber, né, pegando o assunto da live, que uma ação tá negociando por muito mais do que deveria ser o valor justo, o mercado precisa ter ferramentas para trazer esse valor para o valor justo. Então é isso. Se você quiser alugar suas ações, aluga. Se não quiser, não aluga. Eu não alugo, tá? E não espere mais de 0,1% ao ano de média de aluguel da sua carteira toda no longo prazo. Beleza, meu povo? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ficou só a galera raiz aqui até o final. O pessoal do fundão todo já foi embora. Tem um pessoal no fundão já mexendo no celular, já marcando para onde que vai sair nessa sexta-feira. Mas de verdade, queria muito agradecer a presença de vocês aqui, porque eu sei que vocês podiam estar com a família de vocês, podiam estar com os filhos, podiam estar assistindo um filme. Tenho certeza que a semana, apesar do feriado, deve ter sido bastante cansativa para vocês. Vocês devem ter trabalhado muito, passado alguns perrengues. E chegar nessa sexta-feira à noite aqui, a gente botar 300 pessoas aqui ao vivo para falar sobre investimentos por longo prazo é uma coisa que me dá muito orgulho e eu fico muito feliz de poder ter contado com a sua presença aqui hoje, beleza? Valeu demais, lembrando que a gente está na nossa live número 5, então a gente ainda tem mais 5 lives pela frente. Amanhã, sábado, domingo, segunda e terça e quarta-feira, 8 horas da noite eu vou estar aqui te esperando. Um abraço, um beijo e a gente se vê amanhã, 8 horas da noite.